Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que a Barra sem saída foi aí que então ela procurou a casa do Ismael, que logo depois que ele abriu a porta ficou até um pouco perdido ao ver ela ali frente a frente com ele, e ela diz para ele que ela não tem para onde ir mais e pergunta se ela pode entrar, e ele diz que sim, que é claro que sim, pede que por favor que ela entre. Logo depois que ela entra, se senta no sofá, ele também, fica um tempinho ali os dois em silêncio, e então é aí que o Ismael pergunta a ela o que foi que aconteceu e o porquê que ela disse que não tem para onde ir. A Barra diz que todo mundo se foi porque ela cometeu um erro e ela perdeu todos eles. O Ismael continua ali sem conseguir entender nada o porquê que ela, a Barra, está falando tudo isso ao mesmo tempo que a cena muda e vai lá para o Atés, que recebeu o convite ali da Efsun, e ao chegar lá ele fica olhando para ela e ela diz que pediu aquele tipo de comida ali porque sabe que ele gosta muito. Ele ainda continua ali olhando para ela e ela pede que por favor que ele se sente. Ao se sentar, ela pergunta o que ele está querendo ali beber e ele diz a ela para que ela fale o porquê que ela quis ver ele. Ela então questiona logo ele que antes que ele comece ali com as atitudes dele brabo, então que ela sugere que ele tome logo um cappuccino para que ele relaxe logo a mente dele. O Atés continua revoltado dizendo a ela que ela fale agora mesmo o que ela está querendo porque ele não tem tempo ali para as bobagens delas e pede novamente que ela fale o que ela está querendo. Ela diz que então tá bom, ela vai ser breve e fala que é sobre a Barra e que ela agora vai contar tudo para ele. Ele fica calado e ela continua dizendo que vai contar tudo para ele e que ele, a partir de agora, vai decidir o que ele queira fazer. O Atés se aproxima até um pouquinho dela e pergunta se ela vai começar de novo com os estúpidos jogos dela. Efsun fica calada e ele questiona ela se ela não já está cansada de tudo isso. Ela de início fica até sem saber o que responder para ele e diz a ele que sim, que isso é uma coisa muito complicada e que de fato ela já deveria ter até esquecido, mas isso é muito difícil para ela porque é algo lá de trás do passado e que isso é tudo sobre o Yusuf. Ele fica calado e ela continua dizendo que ela vai revelar agora tudo para ele, que é sobre o Yusuf e a Barra, e que se ele não quiser acreditar, tudo bem, não tem problemas, mas ele pode até, se quiser, chamar a Barra e investigar e comprovar tudo o que ela está dizendo. Só que antes que a Efsun ela fale qualquer coisa, a cena muda novamente e volta lá para a Barra, que está na janela olhando para o tempo, ao mesmo tempo que o Ismael chega ali e pergunta a ela se ela não dormiu. Ela balança a cabeça e diz a ele que não. Nesse momento o telefone da Barra toca, quando ela vai olhar, o Ismael também vai ver que a chamada ali é do Atés e ela fica olhando ao mesmo tempo que ele também lá com a Efsun está ali esperando a Barra atender, só que o Ismael percebe a Barra apenas olhando para o telefone e pergunta a ela se ela não vai atender. A Barra diz que ela não pode porque nem muito menos ela sabe o que ela vai dizer. O Ismael pergunta a ela o que foi que aconteceu, se eles brigaram, e a Barra então revela para ele que eles terminaram. O Ismael diz a ela como assim, porque ele não está entendendo. A Barra diz a ele que tudo bem, quando for depois em outra hora ela explica tudo para ele, porque agora mesmo ela vai ter que sair porque ela tem que ir embora para trabalhar. Ele fica calado e ela agradece a ele por ter recebido ela na casa dele. Ele fica ali calado e ela continua agradecendo a ele por ele ter aceitado ela na casa dele e mais assim sem ela ter vindo sem avisar. Depois pede licença e sai. Por sua vez, o Ismael apenas fica em silêncio e diz a ela que está tudo bem. Logo depois que a Efsun contou um monte de coisa para o Atés, ele logo diz para ela que não acredita nela e ela diz que ele é livre para pensar o que ele quiser, inclusive não acreditar em nada que ela está dizendo. Ele continua calado e ela pergunta a ele, mas na verdade, se ele acredita mesmo que ela está mentindo, o porquê que a Barra não atendeu o telefone dele quando ele ligou para ela. O Atés então revoltado, ele se levanta e tenta até ir embora, só que ele olha para Efsun e diz que se tudo isso que ela disse para ele foi invenção da cabeça doente dela, ele vai fazer ela pagar por tudo isso. Ela fica calada e ele pergunta se ela está compreendendo o que ele está dizendo. Ela diz que ele pode fazer o que quiser e que vá adiante. Depois, quando a Tess vai embora, ela fica dizendo um monte de coisa, que ele vai embora até sem pagar a conta, ao mesmo tempo que o garçom chega, entrega para ela e diz que o homem foi embora e não pagou a conta dela, deixou tudo para ele. Logo depois que ela vê o valor que ficou daquela conta ali, fica invocada e começa a
dizer um monte de coisa com o garçom que não tem culpa de nada, ao mesmo tempo que a cena muda e vai lá para o Elias, que ele vem ali descendo ali muito desconfiado e também muito pensativo. O Elias, por sua vez, logo depois pega a sua mala, vai saindo aos poucos, a Mussafé até olha para ele, fica sem entender nada, vai até ele nas carreiras e pede a ele que por favor que ele diga para onde ele vai. Ele diz que pegou todas as coisas dele e que vai embora porque ele não pode mais seguir morando ali. A Mussafé fica fazendo de tudo para impedir o Elias de ir embora e pede por favor que ele não vá. Ele continua dizendo que vai sim, pega até a mala dele ali, ela segura a mala, fica puxando, dizendo que ele não vai não, e é aí quando a mala cai, abre ali no meio da rua, ela fica ali agoniada, ele perguntando o que é que ela está fazendo, e ela ajuda até ele, pedindo a ele mais uma vez que por favor, que ele não vá. Logo depois eles conseguem agitar a mala de volta, ele pega a mala, coloca debaixo do braço e fica olhando para ela. Em seguida o Elias levanta a mão, estende a mão para ela, e ela também para ele, eles ficam se olhando e ele pede a ela que por favor, que a partir de agora ela dê a ele a sua última bênção. A palavra que sai da boca da Mussafé é só uma, pedindo a ele que por favor, que ele não vá embora. Ele diz a ela que não, ele tem que ir embora e depois diz a ela que ela se cuide. O Elias, por sua vez, vai indo embora e a Mussafé, sem saber o que fazer, ela fica apenas olhando e depois ela diz que ele não pode ir embora e deixar ela ali sozinha e que ela tem sim que fazer alguma coisa. Lá na casa da Auliá, nesse momento, a Mug está muito desconfortável ao lado da Auliá e elas ficam ali um tempinho se olhando até que a Auliá tenta tocar até na Mug, ela vira um pouquinho assim, rejeitando ela, e a Auliá continua dizendo que se ela não gostou daquela comida que está ali, a senhora Gabinete ela consegue fazer outra comida para ela que ela venha gostar, porque nesse tempo todinho que ela esteve ali mal, ela estava muito preocupada com ela. A Moji diz a ela que não, que está tudo bem e depois agradece a ela por tudo. A Efsun nesse momento chega com as doidiças dela, dizendo hello para todo mundo e depois dá uns tapinhas na Agnete e pede a ela que por favor que ela diga hello. Então ela olha para a Efsun e diz hello. A Efsun começa a sorrir e diz que ela é muito graciosa porque assim que ela pediu para ela dizer, ela diz e depois diga a ela que ela pode ir. Logo depois a Efsun olha para a Mug e pergunta a ela como que ela está, se ela está se alimentando bem. Depois a Mug olha para a Efsun, chama ela de querida e pergunta por que ela não se senta, que elas duas poderiam comer juntas. A Efsun agradece a ela, diz que não, porque ela acabou de comer e depois chama a Auliá de sogra e pergunta onde que está a tia dela. A Auliá diz a ela que faz umas 3 horas que ela está lá no banho e que se transformou até no banho turco ali e que ela acredita que ela não está nem conseguindo se limpar. A Efsun então dá uns gritos na Auliá e diz que então nesse caso ela deveria ter ido lá para ajudar ela assim a esfregar e diz que ela tem ali na realidade é falta de educação. A Auliá ela fica revoltada e diz que não, ela não pode acreditar que está ouvindo isso. A Mug logo depois de ouvir toda aquela zoada ali diz a Auliá que ela vai agora mesmo para o quarto dela. A Auliá diz a ela que tudo bem e diz que ela pode subir e descanse um pouco. A Efsun ajuda até a Mug se levantar, depois ela vai embora e agora fica ali a Auliá frente a frente com a Efsun. Depois que a Efsun olha para ela bem direitinho, diz que sabe o que ela está pensando, chama ela novamente de sogra e que acredita que elas deveriam sair para fazer compras e a Auliá revoltada pergunta a ela o que e o porquê que ela ia sair para fazer compra logo com ela. A Efsun diz a ela que ela não fique se aborrecendo ali com tanta pressa e diz que ela é muito exagerada. A Efsun então logo depois explica a ela que seria muito bom elas poderem andar juntas para que elas sejam ali uma amiga da outra, que ela seja a sua sogra e ela sua nora e que assim todo mundo vão ver isso, inclusive elas precisam fazer uma festa e que ela mostre algumas roupas porque ela é um modelo a se seguir, porque ela sempre está bem vestida para todas as ocasiões, só que ela, a Auliá, ela começa a se revoltar, olha seriamente para Efsun e pergunta a ela se por acaso ela está ali tentando ali testar sua paciência. Efsun fica calada e a Auliá continua dizendo se ela está realmente ali tentando testar ela para ver até onde ela pode ir, se ela vai enlouquecer e perder a cabeça. Efsun continua em silêncio sem nem saber mais o que responder e a Auliá continua dizendo que o dinheiro deles todo acabou e que a partir de agora não comprará mais nada para ela. A Beza nesse exato momento ela chega ali para tranquilizar aquela conversa, só que na realidade ela diz para Efsun que a Mussafé está aí na porta e quer falar com ela, então a Efsun se levanta revoltada dizendo que acredita que aconteceu alguma coisa com o papai dela e ao chegar lá ela chama a atenção da Mussafé e pergunta o que foi que aconteceu e a
Moça Fé responde para ela que veio ali para falar sobre o papai dela, que ele não está bem. A Efsun, ela começa a desesperar ainda mais, pergunta o que foi que aconteceu e começa a dizer um monte de coisa, até que a Moça Fé diz a ela que, por favor, que ela se tranquilize e se acalme, porque na realidade a senhora Gabinete pegou ele e expulsou ele de casa. E a Efsun começa a se revoltar e pergunta como que uma pessoa faz algo assim, expulsa um homem daquela forma que ele está, e ainda mais agora no inverno, e que ela não poderia ter feito isso. Então a Moça Fé diz a ela mais uma vez que é justamente por causa disso que ela veio aqui, para que ela, a Efsun, vá lá ver como é que está a situação do pai dela. É isso aí, pessoal. Não se esquece de se inscrever em nosso canal e deixar o seu gostei para que você não perca nada que ainda virá nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha. Agradecemos a presença de cada um de vocês. Não esquece de clicar nesse vídeo que está aparecendo aí para você em mais uma novidade que ainda virá nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha. Um grande abraço para cada um e até a próxima.